Olá, alunos do primeiro ano. Eu sou o professor Jorge Maurílio e essa é a nossa segunda aula e nela resolveremos algumas questões do caderno do aluno Aprender Sempre. Algumas orientações gerais para essas atividades não presenciais. Para aluno, você recebeu o vídeo dessa apresentação em que resolvemos questões da sequência de atividades 1 e 2 do caderno Aprender Sempre, volume 1. Ao final do vídeo, propomos questões a serem enviadas para avaliação de seu desempenho. Você pode enviar suas resoluções através de foto em resposta ao e-mail recebido. Também disponibilizamos o mesmo vídeo em forma de atividades na Google Classroom de sua sala, que já foi criada pelo professor e cujos convites para a realização também seguem seu e-mail. Caso não localize o e-mail, solicitamos que acessem com seu e-mail institucional a Google Classroom de sua sala nos links ao final dessa apresentação. Resolveremos algumas questões da sequência de atividades número 1, retomando conjuntos numéricos. Nós já sabemos que os conjuntos numéricos são N, que é o conjunto dos números naturais, representado pelos números 0, 1, 2, 3 e 4, infinito. Conjunto Z, conjunto dos números inteiros, representado pelos números negativos e agora os positivos e mais o zero, como por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, que é o conjunto das frações da forma A sobre B, onde o A é um número inteiro e o B é um número também inteiro, mas diferente de zero. Os números racionais, eles são representados na forma fracionária, na forma de decimal exato e na forma de dízima periódica. Essa é uma maneira da gente caracterizar e conhecer os números racionais. Essa sequência de atividade, ela consta do caderno do aluno Aprender Sempre, volume 1. Revisando números racionais, a gente vai resolver algumas questões da página 56. Determine a representação fracionária de cada um dos números abaixo. Observe que esse número 0,15 com uma barra sobre ele, essa é a representação de uma dízima periódica. Uma dízima que tem o número 15 como período, quer dizer que o número 15 repete-se indefinidamente. E a transformação para a forma de fração, ela vai obedecer à quantidade de noves que tem o período. Se esse período é formado pelo número 1 e 5, portanto a sua representação decimal em forma fracionária é 15 sobre 99. Essa fração ela pode ser simplificada por 3, o que vai dar 5 sobre 33. Eu posso fazer isso ou deixar de fazer, mas o ideal é fazer sempre a simplificação. Outro exemplo, 0,75 também é um número decimal, só que nesse caso ele é um decimal exato, porque eu tenho duas casas decimais apenas. Observe que a barra não aparece sobre ele, por isso ele é um número decimal exato. A transformação ela é feita pela leitura do número. Eu leio esse número como sendo 75 centésimos, 75 sobre 100, que simplificando por 5 duas vezes eu vou ter 15 sobre 20, que é igual a 3 quartos. Então 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Outro exemplo, a letra C do caderno do aluno, página 56, 0,241, observe que a barra está sobre o número 41. Isso significa que o período que está sendo repetido é o número 41. Então, em outras palavras, esse número seria 0,2 mais 0,041, 41, 41, infinito. Bom, mas 0,2 é 0,2, mas 0,041 ele também pode ser escrito como sendo 0,41, 41, 41 dividido por 10. Ora, 0,41, essa dízima periódica que aqui aparece, ela é uma dízima onde o período é 41, então seria 41 por 99, mas 99 vezes o 10 que está embaixo. Então eu fico com a expressão 2 décimos mais 41 sobre 990. O MMC dessas duas frações é 990. Se eu dividir 990 por 10, vai dar 99. 99 vezes 2, 198. 990 dividido por 990 dá 1. 1 vezes 41 dá 41.
somando 198 mais 41, 239,990 avos. Essa representação fracionária é ela que dá origem, ela é a giratriz do número decimal 0,241 com a barra, uma dízima periódica. Letra D, 0,7. Observe a barra sobre o número 7. Significa que o período é o número 7. Nesse caso, a fração geratriz é o período 7 dividido por 9, porque é apenas um algarismo que está sendo repetido. Ainda dentro da sequência de atividade número 1, nós temos nas aulas 3 e 4 os números reais na página 61, que é definido da seguinte forma. Além dos números racionais, representados pela letra Q, nós temos aqueles que não podem ser escritos na forma fracionária. Então, nós temos números que não podem ser escritos na forma de fração. Não são decimais exatos e a sua representação está na forma de raízes não exatas e representação decimal infinita e não periódica. Elas não formam período. Esses números são chamados de números irracionais, representados pela letra I. Além disso, são números irracionais alguns números especiais que aparecem dentro da matemática, como o número π, 3,14, 15, 92, 65, infinito. Repare que ele não é periódico. O número de Euler, representado pela letra I, 2,71, 82, 81, 82, 84. Também não há uma repetição dos valores que vêm a seguir. E o número de ouro, chamado φ. Essa letra grega φ, 1,61, 80, 3399, mas que não se repete após o número 9, sendo infinito e não periódico. Quando eu uno, faço a união do conjunto dos números racionais, que os números irracionais I, formam um conjunto chamado de números reais. Então, os números que nós conhecemos, eles são classificados em determinados conjuntos, mas o conjunto total deles é chamado de números reais. Como exemplo, vamos resolver a questão número 1 da página 61 de números reais. É uma questão do Saresp que foi adaptada das afirmações a seguir. Então, a primeira afirmação: o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos, e também os números representados por frações. A gente já pode ir analisando e verificando que os números inteiros eles são formados por naturais positivos e também negativos, porém eles não têm representação de fração, né? As frações não são números assim, na sua totalidade, não são números inteiros, eles podem ser números decimais. Então essa é uma afirmação falsa. Segunda afirmação: os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. A gente acabou de mostrar ali que não. Os números irracionais eles têm representação decimal infinita, mas não periódica. Então a segunda afirmação também é falsa. E a terceira afirmação: os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. Essa é uma afirmação verdadeira. Justamente, os números reais eles representam a união dos números racionais com os irracionais. Então, daqui das alternativas, somente a terceira alternativa, a terceira afirmação, ela é correta. Portanto, a resposta correta aqui é a letra A, que diz que somente a afirmação 3 é correta. Ainda dentro dessa sequência, na página 61, nessa questão, a gente quer que você observe os números reais. Olha só, 2,1 é um número real, porque ele é um número decimal exato. 11 sétimos também é um número real, porque é um número na forma fracionária. Além de real, ele é chamado racional. O número menos 2 é um número real, mas é especificamente um número inteiro, porque é o menos 2 apenas. Raiz de 7, uma raiz quadrada que não tem raiz exata, então ela é um número irracional, embora também chame-se real. O número 3 é um número natural, mas também real. Essa dízima periódica 0,7878 é um número racional. 1 sobre raiz de 2. Bom, apareceu raiz de 2 não é exata, portanto esse número é um número irracional, mas também real.
π sobre 2, veja a presença de um número especial aí, o número π. Então ele é um número irracional. E o número decimal, menos 1,5, que caracteriza que é um número racional, mas também real. Os números reais eles podem ser representados na reta numérica. E a representação que é feita na reta numérica, ela passa por você conhecer pelo menos a representação decimal desses números. Por exemplo, o número 2,1 é um número que está localizado entre 2 e 3. Então observe aqui, esse ponto vermelho que aparece aqui, e sobre ele 2,1, ele está um pouco mais de número 2. Então aqui está a localização do número 2,1. 11 sétimos, se eu divido 11 por 7, vai dar 1, pouquinho. Então, observe que entre 1 e 2, eu tenho aqui o número 11 sétimos. Menos 2, esse é fácil, porque já está localizado na própria reta numérica, menos 2, aqui em vermelho. O raiz de 7, se eu extrair a raiz de 7, raiz de 4 é 2, raiz de 7 vai ser 2, alguma coisa. Então, 2, alguma coisa, né? Está aqui o raiz de 7, o valor entre 2 e 3. Menos 1,5 é um número negativo entre menos 1 e menos 2. Aqui está o menos 1,5. 0,43 é uma barra, então é uma dízima periódica. Ela vai estar entre 0 e 1. Então aqui está o número entre 0 e 1, que tem 0,43. Menos 1 sobre a raiz de 2 é menos 1 dividido pela raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Menos 1 dividido por 1,4 vai dar menos 0,7. Menos 0,7 está entre 0 e menos 1. Então aqui entre 0 e menos 1 eu tenho o menos 1 sobre a raiz de 2. E o π sobre 3, o π vale 3,14, dividido por 3 vai dar 1, algum pouquinho. Então está aqui o π sobre 3, um pouquinho mais que 1. Tá? Então aqui ele quase coincidiu com o número 1, porque ele é bem próximo do número 1. Então, dessa forma que a gente representa o número real na reta numérica, pela sua aproximação decimal. E a notação científica, que está na aula 5 e 6 da página 64. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Um número na notação científica ele vai ter sempre o seguinte formato: n multiplicado por 10 elevado a n, onde n é um número real maior que 1 e menor que 10. E o n minúsculo que aparece no expoente do número 10 é um número inteiro. Por exemplo, seja escrever o número 100 na potência de 10. Nós sabemos que o número 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Portanto, a sua notação científica é 10 ao quadrado. Ele está escrito na forma de potência de base 10. O número 1000 ele pode ser escrito como sendo 10 elevado ao cubo. Então aqui está escrito na forma de potência de 10. Não sei se perceberam, mas observe que a potência, o número que é um múltiplo de 10, ele pode ser escrito como sendo 10 elevado à quantidade de zeros que ele apresenta. Posso pensar a mesma coisa para o número 1 sobre 1000. Bom, 1 sobre 1000, o 1000 é 10 elevado à terceira. Ficaria 1 sobre 10 elevado à terceira. E a fração, número fracionário de potência, basta inverter a base e manter o expoente como negativo. Então 1 sobre 1000 é o mesmo que 10 elevado a menos 3. Bom, lembrando que 1 sobre 1000 é 0,001. Portanto, eu tenho 3 casas decimais, por isso menos 3. Olha outro caso que aparece na página 64, de converter esse número para a notação científica, o número 0,0004. Bom, observe que ele é 0,0004, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 5. Por que 10 a menos 5? Porque eu tenho 5 casas após a vírgula.
negativo por causa do número decimal. Já esse caso, 21 milhões, observe que eu tenho 6 zeros, mas para que ele fique, se eu quiser formar um número que seja entre 1 e 10, precisaria ser 2,1. Então a vírgula precisaria estar entre o 2 e 1. E se você contar do 2,1 até o último algarismo, você vai ter 7 casas. Portanto, 21 milhões é 2,1 vezes 10 à sétima potência. O mesmo raciocínio eu posso pensar para 0,0053. A vírgula ela tem que estar localizada entre o 5 e o 3 para formar o número 5,3. E para isso eu vou deslocar a casa em 3 unidades. Portanto, 0,053 é o mesmo que 5,3 vezes 10 a menos 3, porque eu preciso deslocar 3 casas para a direita para que o número fique entre 1 e 10. Outro assunto da sequência de atividade número 1 é a representação de medidas com números reais. Ou um exemplo, se os cientistas desenrolarem e unirem todos os cordões de DNA contidos em uma célula, o tamanho total chegaria a 186 centímetros. Sabe-se que um ser humano possui em torno de 100 trilhões de células. Qual o comprimento de todos os cordões unidos contidos nas células do ser humano? Veja que 100 trilhões é esse número aí, ó, todo esse número. O número 100 e mais 12 zeros. Então, se você contar, você vai ver que você tem 14 números zeros. Portanto, 100 trilhões é o mesmo que 10 elevado a 14. 186 centímetros é a mesma coisa que 0,00186 quilômetros. Para passar centímetro a quilômetro, eu preciso dividir por 1 milhão. No caso aí eu tenho a representação aí 0,00186 quilômetros, equivalente a 186 centímetros. O comprimento de todos os cordões será dado pelo produto, então 0,00186 vezes 10 elevado a 14. Bom, mas 0,00186 é 1,86 vezes 10 a menos 3, porque eu desloco a vírgula 3 casas para a direita, vezes 10 a 14. Aqui eu posso usar uma propriedade da potenciação, que diz que quando eu tenho potências de bases iguais, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Menos 3 mais 14 vai dar mais 11. Portanto, o comprimento total de todos os cordões unidos vai ser de 1,86 vezes 10 elevado a 11 quilômetros. Um número bem grande. Outra questão é determinar o valor aproximado da área de um quadrado que tenha medida do lado igual a raiz de 5 mais 3 centímetros. A área do quadrado de lado L ela é dada por A igual a L elevado ao quadrado. Quer dizer, a área do quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. Bom, mas o valor de A então será a raiz de 5 mais 3 elevado ao quadrado. Esse é um produto chamado produto notável. Para seu desenvolvimento, eu faço o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O que vai ficar? Raiz de 5 elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, raiz de 5 vezes 3, mais o segundo ao quadrado, 3 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado elimina o radical, fica 5. 2 vezes raiz de 5 vezes 3 vai dar 6 raiz de 5. E 3 ao quadrado igual a 9. Dessa expressão eu posso somar o 5 com o número 9, obtendo 14 mais 6 raiz de 5. Bom, mais raiz de 5 aproximadamente é 2,23, o que torna 14 mais 6 vezes 2,23, que é 14 mais 13,41, que dá um total de 27,41 centímetros quadrados. Então esse é o valor da área aproximada de um quadrado que tem lado igual a raiz de 5 mais 3 centímetros. Aqui a gente começa a sequência de atividade número 2. A aula número 1 e 2 ela vai falar sobre a razão entre duas grandezas, na página 169. E nós definimos a razão entre duas grandezas, a divisão entre as medidas dessas grandezas. As grandezas devem ser diferentes nesse caso. Por exemplo, 300 mil habitantes dividido por 520 km², que é a área da região onde eles estão habitando.
200 quilômetros de percurso realizado em 5 horas, são 200 quilômetros por 5 horas. Então a razão, a divisão entre duas grandezas é o que a gente chama de razão. Por exemplo, durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol, marcou 3 gols. Responda, qual é a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Bom, a razão entre os chutes a gol, chutou 7 vezes e marcou 3 gols. Então a razão é 7 chutes em 3, 7 por 3. Qual é a razão entre os gols marcados e os chutes a gols? Bom, os gols marcados foram 3 e os chutes foram 7. Então a razão nessa ordem é 3 por 7. Na aula número 3 e 4 dessa sequência, atividade número 2, não atividade 3, a gente tem a resolução de alguns problemas envolvendo razão de duas grandezas. Por exemplo, a distância entre a cidade de Osasco e Barretos é de 427 km. O motorista fez esse percurso em 5 horas. Qual a velocidade média que esse motorista viajou? A velocidade média ela é dada pela distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Bom, a velocidade média então será a distância percorrida 427 km dividido pelo tempo gasto de 5 horas. Fazendo a divisão 427 por 5, eu vou ter 85,4 km por hora. Essa é a velocidade média do motorista. Na aula 5 e 6 da sequência de atividade 2, trabalha a proporcionalidade direta e indireta entre duas grandezas. A proporção é a relação entre duas grandezas. Duas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento na medida da primeira grandeza gera um aumento na mesma proporção na segunda grandeza. Ou quando uma diminui, a outra também ocorre uma diminuição na mesma proporção. De uma maneira geral, se x e y são duas grandezas diretamente proporcional, sempre teremos a divisão x por y igual a um determinado número constante, o número k. Então, para verificar se duas grandezas são diretamente proporcionais, basta que eu pegue duas de suas grandezas, divida uma pela outra, a correspondente dela. O resultado tem que ser o mesmo em todas as grandezas, todos os valores das grandezas que eu observo. E as grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento na medida da primeira grandeza gera uma diminuição na medida da segunda, na mesma proporção. Ou quando a diminuição de uma grandeza gera um aumento na segunda grandeza na mesma proporção. Nós dizemos que duas grandezas x e y são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é um valor constante. Olha o exemplo que a gente tem para vocês. Para melhor compreendermos o significado de grandezas diretas e inversamente proporcionais, observe as relações de proporcionalidade nos itens A e C das questões da página 77 do caderno do aluno. Aprender sempre. 5 litros de combustível são utilizados para percorrer 50 km. 10 litros de combustível são usados para percorrer 100 km por 100 km. Observe que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Por que motivo? Note que se eu pegar 5 e dividir por 50 e pegar 10 e dividir por 100, vai dar a mesma coisa que um décimo. Então, a constante aqui de proporcionalidade é um décimo. Então, as grandezas são diretamente proporcionais, porque a razão entre as duas grandezas deu o mesmo valor. Observem também que o aumento de uma grandeza gera um aumento proporcional na outra. Aqui você pode observar que 5 litros de combustível dobrou para 10 litros. 50 km percorrido também dobrou para 100 km. Olha a letra C. Uma torneira aberta ela enche uma piscina em 12 horas. 4 torneiras abertas vão encher essa piscina em 3 horas. Observe que agora, se eu analisar a proporção direta, 1 está para 12, 4 para 3, não dão valores iguais. Mas se eu fizer o produto
1 vezes 12 é o mesmo que 4 vezes 3, que é igual a 12. Então aqui o produto entre as grandezas é constante. Outra coisa que eu posso observar é enquanto a grandeza torneira eu aumento a quantidade de piscinas cheias, o tempo para encher a piscina diminui. Então elas são inversas uma da outra, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Aqui na primeira parte está havendo um aumento de 4 vezes, na outra dá uma diminuição também de 4 vezes. Né? Então uma aumenta 4 vezes, a outra diminui 4 vezes. Por esse motivo elas são inversamente proporcionais. Na página 80, a gente tem alguns exemplos de regra de 3 simples, que vai envolver aí a ideia da proporcionalidade. Por exemplo, se 4 metros de fio custam R$240, qual será o preço de 6 metros de fio? Eu posso montar uma tabelinha mostrando que se eu compro 4 metros de fio, o custo será 240. Se eu comprar 6 metros, o custo vai ser X. Ora, se para um valor de 4 metros eu gasto 240, está errado ali, 249, está errado. Então, se eu aumento a quantidade de fio, o gasto também vai aumentar. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Então no caso, 4 está para 6, assim como 240 está para x. Multiplicando em cruz, eu vou ter 4 vezes x igual a 6 vezes 240, que é 1440. Então o x será 1440 dividido por 4, que vai dar R$360. Então 6 metros de fio corresponde a R$360. A questão número 4 da página 81. Para construir uma casa, 4 pedreiros levaram 60 dias. Em quantos dias 5 pedreiros com a mesma capacidade de trabalho fariam a mesma casa? Montando uma tabela, eu tenho que 4 pedreiros levam 60 dias para construir uma casa. 5 pedreiros vão levar uma quantidade que eu não sei ainda, que seria X. Olha, se 4 pedreiros constroem uma casa em 60 dias, 5, para ter um pedreiro a mais, vai levar menos tempo se eles trabalharem com o mesmo ritmo. Né? Então as grandezas são inversamente proporcionais, porque se eu aumento a quantidade de pedreiros, o total de dias vai diminuir. Então nesse caso eu preciso usar um artifício de inverter uma das grandezas. Posso inverter, por exemplo, em vez de 4 por 5, vou fazer 5 por 4. Então 5 por 4 igual a 60 por x, o que vai me dar 5x igual a 240, x igual a 240 por 5, 48. Então 5 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo, eles vão levar 48 dias para realizar o mesmo serviço. Bem? Para vocês, a gente propõe o seguinte, lá no início eu havia falado a vocês que eu ia propor algumas atividades. Então, além do formulário que possa estar enviando para vocês, solicitamos que você resolva do caderno Aprender Sempre, volume 1, as questões que aí estão. Na sequência de atividade número 1, das aulas 1 e 2, você vai resolver a questão 3 e 4. Das aulas 3 e 4, você vai resolver a questão 5. Da aula 5 e 6, resolver a questão 3. Da aula 7 e 8, resolver a questão 2. Da sequência de atividade 2, na aula 1 e 2, você vai responder a questão 2. Nas aulas 3 e 4, a questão 4. Nas aulas 5 e 6, a questão 4 e 5. Nas aulas 7 e 8, a questão número 6. Você pode postar as suas respostas, foto do seu caderno com a resolução das questões nas salas de aula do Google Classroom. Cada uma das salas ela já foi criada. Então, nos endereços que aí aparecem, você pode acessar através de seu e-mail institucional a Google Classroom e lá você consegue realizar a postagem. Não conseguiu acesso ao Google Classroom? Pode enviar as fotos da resolução através de e-mail também. Né? Aí a gente vai ter aí 2 ou 3 semanas para você resolver tranquilamente. Não tenha pressa, faça devagar, escreva tirando suas dúvidas e tenha bons estudos.